Fala aí, galera, de volta finalmente ao cenário habitual, de volta ao Rio de Janeiro para começar para valer, né? Essa temporada 2024, o elenco já se reapresentou, ou pelo menos o elenco que vai começar o Campeonato Carioca, já que o time principal do Fluminense só volta aos trabalhos no próximo dia 23. Já teve novidade, o zagueiro Antônio Carlos já apareceu no CT Carlos Castilho, Manuel também está de volta, já está podendo treinar para voltar a jogar no mês que vem, em fevereiro. Temos boas notícias, Renato Augusto tá vindo aí. O homem já está no Rio de Janeiro, até porque o Renato é carioca, é da Tijuca, ele já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense até amanhã. Ao que tudo indica, a previsão é essa, e aí finalmente ele vai poder ser anunciado e depois passar a trabalhar com os novos companheiros lá no CT. Mas neste vídeo aqui tem muita informação. Ontem o Fluminense também já estreou com vitória na Copinha, batendo o São Raimundo por 3-0. E por falar em Copinha, por falar em base, tem informações aqui sobre Cauã Elias, novas informações sobre o caso do Cauã Elias, Alexander, Lelê, Léo Fernandes. Cara, John Kennedy, tem muita coisa neste vídeo, fica até o final, só não esquece daquele like, de se inscrever também aqui no canal do Lessa. Se você ainda não está inscrito, tudo, absolutamente tudo sobre o Fluminense, você sabe que encontra aqui no canal do Lessa, então por favor, se inscreva e deixe o seu like, que é de graça, não custa nada. Vamos que vamos com as notícias, porque tem muita coisa. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, eu vou começar já com uma novidade. O lateral direito, Samuel Xavier, está com uma proposta em mãos, uma proposta de renovação com o Fluminense até o final do ano que vem. Essa notícia foi publicada durante a madrugada pelo GE, através da repórter Camila Souza, que assina aqui a matéria, Gustavo Garcia também do Marcelo Neves, os amigos lá do GE, que publicaram essa informação de que o Fluminense ofereceu e está negociando com o Samuel Xavier, com o staff do lateral direito, uma renovação contratual até o final do ano que vem. Evidentemente, até para que ele tenha um aumento salarial. Acho justa essa proposta. O Samuel Xavier, depois do retorno do Diniz, se tornou um jogador muito importante para a equipe, passou a jogar muito mais. Tudo bem, não fez sempre jogos muito bons, oscilou ali com boas atuações, outras nem tanto assim, mas numa posição em que não é fácil encontrar um titular absoluto. Importante essa renovação do Samuel Xavier, que deve ser confirmada nos próximos dias, tá? Mais um jogador desse elenco vitorioso, o elenco que conquistou essa histórica Copa Libertadores, mais um que deve ficar mais um tempinho vestindo a camisa tricolor. Lembrando que ele chegou ao Fluminense em 2021, foram 150 jogos até aqui, 6 gols marcados, né? Um jogador que com o tempo foi conquistando a confiança do torcedor. O Fluminense já tinha renovado o contrato dele, e eu lembro que quando renovou, né, teve uma gritaria muito grande, né? A torcida reclamando que era um absurdo renovar com o Samuel Xavier. E aí o Diniz chega e muda toda a história, muda a história do Samuel Xavier no Fluminense e a percepção que a torcida tinha desse jogador. Então, a tendência natural é de que essa renovação aconteça sem grandes dificuldades. Bom, sobre a apresentação do Fluminense, o clube até divulgou, né, a lista de jogadores que iniciaram os trabalhos no CT sem o nome do Cris Silva, mas depois houve uma atualização e o Cris Silva está sim de volta, né? Provavelmente vai ser emprestado de novo, mas a princípio ele está treinando com o elenco lá no CT. Quem não apareceu foi o Léo Fernandes. E vocês lembram, quem assistiu no vídeo de ontem aqui, eu falei que corria o risco do Léo Fernandes não se reapresentar junto com esse time que vai começar o Campeonato Estadual. E aí, eu acho que contribui para aquela informação que eu trouxe aqui para vocês, de que o staff do Léo Fernandes está vendo a possibilidade de buscar um novo clube, que o Fluminense não vai se opor a isso, e pode ser que já esteja acontecendo alguma coisa, a gente só não descobriu. E também porque no domingo, né, no final de semana, ele completaria exatos 30 dias de férias.
A questão é que o Lelê, por exemplo, que foi para o Mundial, também não teve férias e se representou, né? Felipe Andrade, idem. Se o Giovani estivesse no Fluminense, certamente estaria lá. Então, enfim, a versão oficial aqui, o jogador está de férias e volta no final de semana. Versão oficial passada pelo clube. Mas outros também que nem sequer tiveram férias no Mundial já iniciaram os trabalhos para essa preparação para o Campeonato Carioca, justamente porque eles vão estrear antes. Né? Eles vão iniciar a competição contra a Volta Redonda, então é necessário fazer uma pré-temporada adequada até a estreia contra o Voltaço. Enfim, a informação que temos oficial é de que ele vai voltar aí, se reapresentar no final de semana. Vamos ficar atento aqui acompanhando e, claro, apurando possíveis novidades sobre a situação do Léo Fernandes. Eu falei do Lelê. Bom, a situação do Lelê é o seguinte: o Fluminense tinha a obrigação de compra, né? Todas aquelas informações que eu trouxe para vocês aqui há 2 dias, se não me engano, né? Elas estão confirmadas. O Fluminense tinha não uma opção, uma obrigação de compra do Lelê, onde irá pagar 40% por 70%, perdão, 4 milhões de reais por 70% dos direitos do Lelê. Tá? Os outros 30 continuarão com o Profut. Eu expliquei tudo isso aqui para vocês. Certo? O Fluminense pagou 1 milhão de reais pelo empréstimo do Lelê. Esse valor ele foi quitado junto ao Profut. Então o Fluminense cumpriu essa cláusula, mas não sentou ainda para conversar com os representantes do Lelê, apesar de já ter sinalizado que iria efetuar a obrigação de compra. O Profut deseja ter garantias bancárias para evitar atrasos no pagamento. E por isso essa questão não foi oficializada e o Lelê no BID ele vai aparecer novamente como jogador do Profut, porque ele não tem mais contrato com o Fluminense. Ele está treinando no clube, mas no momento ele não tem contrato. Tem que ser acertada essa situação e só depois ele vai poder assinar esse vínculo definitivo com o Fluminense, válido por 4 temporadas. Aí muita gente falou, nossa, 4 temporadas para o Lelê, que absurdo. Provavelmente isso já deve ter sido alinhado lá atrás, né? Obrigação de compra, contrato, X anos. Acredito eu, tá? Acho muito pelo que ele não mostrou esse ano. É um jogador que a comissão técnica acredita que se fizer uma boa pré-temporada, ele poderá desempenhar. Então a aposta está sendo nesse sentido. Mas é fato que o Lelê não, em 2023, não justifica um contrato de 4 anos. Mas tomara que ele, com essa pré-temporada, tendo mais oportunidades, ele consiga, de fato, ter destaque nesta temporada. Então o Fluminense vai ter que sentar com o Profut para alinhar essas questões, esses detalhes que restam para que, de fato, ele possa ser anunciado como jogador do Fluminense em definitivo. A tendência de que isso ocorra aí ao longo dos próximos dias. O dia ontem foi movimentado também por uma proposta que o John Textor fez para tentar tirar o John Kennedy do Fluminense e levar o jogador para o Lyon, lá na França. Chegou a oferecer 10 milhões de euros, pouco mais de 50 milhões de reais, depois subiu a proposta para 12 milhões de euros, garantindo que teria uma cláusula no contrato que ele não poderia defender o Botafogo, mas a diretoria do Fluminense descartou prontamente essa possibilidade e não deseja negociar o John Kennedy na temporada 2024, que para mim é uma decisão muito acertada do ponto de vista, se eu não me engano, essa informação foi publicada pelo GE ontem ainda, depois da repercussão da notícia, que foi dada pelo jornalista Vene Casagrande, e devido a essa negativa do Fluminense, acho difícil que o John Textor faça uma nova investida. Mas já fica o alerta aí, porque se o John Kennedy fizer uma temporada do mesmo nível que fez em 2023, é bem provável que ofertas maiores venham a surgir nos próximos meses aí, porque a gente sabe que centroavante não é fácil de se achar. Centroavante bom, então, nem se fala. Então, enfim, no momento não há, o que é mais importante, é para tranquilizar o torcedor, não há intenção do Fluminense em negociar o JK nesta temporada, neste ano de 2024. E aí, outro jogador também que despertou interesse do futebol europeu é o Alexander, pelo menos é o que diz a imprensa turca, o turca Yakup Sinar,
que acompanha de perto lá o Galatasaray, ele publicou a informação de que o clube turco pode fazer uma proposta pelo Alexander, que a gente sabe terminou o ano em baixa, depois de ter começado muito bem ali no primeiro semestre. O Alexander teve lesões, acabou voltando, não voltou bem e acabou terminando o ano em baixa. E aí há uma parte assim do staff, de pessoas da família ali do Alexander, ficaram um pouco satisfeitos porque entenderam que ele poderia ter tido mais chances, né? O que acabou não acontecendo tanto assim nesta reta final de ano. Apesar de que o caso do Alexander tem uma série de complicações. Mas enfim, até agora nada de concreto, é uma possibilidade isso acontecer, principalmente se ele agora, ao longo desse primeiro semestre, tiver mais chances e voltar a jogar bem. Evidentemente, é um atleta muito jovem, de muita qualidade e que chama a atenção no mercado. Para a gente fechar aqui, galera, informações sobre Cauã Elias. Ontem eu trouxe a notícia nas redes sociais, lá no Twitter e também no Instagram. Não consegui gravar aqui para vocês porque eu passei o dia me deslocando para voltar para casa. Então não consegui explicar para vocês aqui o que está acontecendo com o Cauã Elias. Eu vou trazer mais detalhes aqui, tá? Bom, essa negociação de renovação entre o Fluminense e o staff do Cauã já se arrasta há cerca de 4 meses. Há muito tempo as conversas vêm acontecendo, mas elas estagnaram. O Cauã tem contrato até 2026 com o Fluminense, é uma das principais joias da base de Xerém, é um dos garotos que todo mundo aposta que vai chegar no profissional e vai arrebentar, né? Porque ele vem fazendo por onde na base, no Sub-17, disputando o Mundial, enfim. E aí vocês vão perguntar, pô, Lécio, mas tem contrato até 2026, por que renovar? Eu vou explicar para vocês. O jogador da base, ele assinou o primeiro contrato profissional, que é o contrato atual, mas com um salário de jogador de base. Esse salário é baixo. E a multa, consequentemente, a multa de rescisão contratual para o mercado nacional, ela acaba sendo baixa. Porque essa multa é calculada da seguinte forma. Vou até colocar na tela aqui o Matheus Duque, que mostrou como é feito esse cálculo. Ele se dá pelo total de remuneração multiplicado por 13,3, 12 meses do ano, mais 13º e 1/3 de férias. O resultado é multiplicado por 100. Com isso, vamos supor que ele ganhe 20 mil por mês. Acho até que é menos, não tenho certeza, mas talvez seja um pouco menos, tá? Isso daria, para vocês terem uma noção, uma multa de 26 milhões de reais. Gente, hoje, ainda mais com SAF, para um clube chegar e pagar essa multa, pouco custa. Basta convencer o jogador. Pelo que eu tenho de informação, o Cauã em si, o jogador, nunca teve intenção de deixar o Fluminense. Mas existe uma parte da família dele que deseja e está meio que tentando impor a permanência, o aproveitamento dele no time profissional de maneira permanente. Ou seja, que o Cauã vá, em definitivo, para o elenco profissional do Fluminense, sem ter que ficar mais tempo no Sub-20. Então, essa é uma das coisas que está pegando nessa negociação. E além disso, uma pedida salarial considerada alta para a diretoria do Fluminense. Até o Cauã Tinoco, que é do portal Esporte News Mundo, ele trouxe uma notícia de que o staff do Cauã está pedindo cerca de 4 vezes mais do que ele ganha atualmente. É mais ou menos isso, tá? É uma proposta alta. É uma pedida alta. E aí a diretoria do Fluminense vem sendo muito dura nessa negociação, vem conduzindo esse processo com paciência, até porque tem tempo até 2026. E por isso o Cauã Elias não iniciou os trabalhos com esse grupo que vai começar o Campeonato Carioca. A diretoria do Fluminense entendeu que seria melhor afastar os jogadores, o jogador do profissional pelo menos, até que essa situação seja contornada ou definida. Uma coisa muito importante, temos que ficar muito atentos. O Alexandre Matos, na época que estava no Atlético Paranaense, tentou levar
tentou chegar com uma proposta, pagar a multa e contratar o Cauã Elias, o que acabou não se confirmando. E agora o Alexandre Matos está no Vasco. E o empresário do Cauã Elias é o André Cury, que é o mesmo empresário que acertou com o Alexandre Matos a ida do Vitor Roque do Cruzeiro daquela forma, como vocês sabem, deixando o Cruzeiro praticamente ali de graça e indo para o Atlético Paranaense. E olha o que aconteceu depois. Então, é uma situação em que o Fluminense tem que ficar muito atento. Ah, tem contrato, mas alguém pode chegar querendo pagar essa multa e fazer a cabeça do jogador. Repito, a intenção dele é continuar no Fluminense e do staff também. Mas eles estão buscando essa valorização salarial, buscando esse contrato melhor, esse contrato mais amplo. E, enfim, pelo que eu apurei ontem à noite, a expectativa da diretoria do Fluminense é de que a coisa possa avançar positivamente nos próximos dias. Há uma confiança de que vai dar certo, mas é uma situação que a gente tem que ficar bastante atento, porque, enfim, a gente já viu coisas que aconteceram recentemente com jogadores que saíram do Xerém, saíram da base e acabaram tendo negociações arrastadas. Beleza? Então, qualquer novidade em relação a todas essas notícias e informações, principalmente sobre a situação do Cauã Elias, assim que tiver novidade, eu vou trazer para vocês aqui no canal do Lessa, como sempre. Então, por favor, não esqueça daquele comentário, do seu like, de se inscrever aqui no canal do Lessa. E se você não conhece a Mais Ágil, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A Mais Ágil antecipa, o que eles fazem? Antecipa o seu FGTS, o seu fundo de garantia. Você recebe aquele dinheiro que está lá preso, lá retido, que você não pode mexer. Então, você recebe ele na sua conta através da Mais Ágil, que facilita esse processo para você. Como? Quer entender melhor? É só entrar em contato através desse link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, galera!